bacharel em teologia, no segundo ano. A primeira matéria é a visão panorâmica. Toda vez que nós falamos sobre visão panorâmica, nós estamos dizendo o seguinte, que tem como dar uma olhada na Bíblia de uma maneira de início, meio e fim, um assunto complementando o outro, um assunto tendo a ver com o outro, e é a melhor maneira de estudar a Bíblia. Tem pessoas que não conseguem entender, por exemplo, o livro de Apocalipse, porque eles estudam o Apocalipse a partir da sua própria linha de pensamento. Quando nós estudamos a Bíblia, explicando a Bíblia, aí automaticamente nós chegamos na visão panorâmica e nós temos aí a Bíblia melhor entendida. Eu gravei o material agora de Cantares de Salomão, o curso mestrado, e é bem interessante porque o livro de Cantares de Salomão, para quem vem do romantismo para o livro de Cantares de Salomão, o livro fica parece na cara de romance, né? Mas quando eu saio da Bíblia para o livro de Cantares de Salomão, eu uso a ferramenta visão panorâmica e automaticamente eu consigo entender melhor o que significa o texto de Cantares de Salomão. No caso aqui, nós estamos mostrando para vocês que a melhor maneira de olhar a visão panorâmica é ainda através dos originais. Não pode deixar de se valer do texto dos originais. Existem pessoas que compram Bíblias, às vezes até as mais baratas, e querem fazer sua defesa de fé através de traduções simplificadas. Veja, a Bíblia não tem erro nenhum, mas algumas traduções têm. Tanto que nós encontramos, por exemplo, você pega a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, para a última tradução de João Ferreira de Almeida, nós temos 2.200 erros, não da Bíblia, mas sim de tradução corrigidos. O próprio João Ferreira de Almeida resolveu melhorar. Então é bem interessante, quando a pessoa compra, por exemplo, uma Bíblia aí. Hoje tem uma Bíblia famosa, a Bíblia Scofield, ou Apologética, que usa a última tradução de João Ferreira de Almeida. E ele registra, essa é a CF, é fiel, a última palavra F. Quer dizer, Almeida corrigido e fiel ao texto original. Para quê? Porque ele se vale do original para fazer uma tradução. Então, quando a pessoa vai estudar uma Bíblia mais aproximada do original, ele consegue estar mais perto do texto sagrado. Isso é o melhor caminho para quem tem estudar a Bíblia, por exemplo, com visão panorâmica. Por exemplo, eu trouxe um material também que não pode deixar de ser dito, a cronologia da Bíblia. A cronologia está dizendo, de cronologia vem de cronos, tempo, longo ou curto, e eu tenho que me valer do tempo para me entender uma mensagem da palavra. Por exemplo, uma frente aí dizendo que o dízimo foi instituído nos dias de Moisés para a família de Arão, que era a família sacerdotal. Então ficou ligado à lei de Moisés. Bem, é perigoso porque o texto vai dizer que o próprio Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e tem pelo menos 500 anos de Abraão para Moisés. Então, uma pessoa que afirma que o dízimo começou em Moisés, que era para o levita ou para o sacerdote, ele erra por 500 anos. Então, a cronologia ficou sem valer ali. Então, eu preciso me valer da cronologia para me entender como é que funciona. Por exemplo, quando as pessoas procuram saber, Caim matou Abel. Com quem Caim casou? Um capítulo depois, o capítulo 5 de Gênesis, mostra que o Adão e a Eva não tiveram só Caim e Abel, tiveram 7, e depois de 7 filhos e filhas, quer dizer, filhos homens, no plural, muitos homens, e filhas mulheres, também no plural, muitas filhas. Então, com quem Caim casou? Com uma das suas irmãs, ou com sobrinha, uma coisa parecida com isso. Aí as pessoas se falam, não, mas dizem que não se pode casar irmão com irmão, primo com primo. Bem, isso foi instituído também no dia de Moisés. Bem, de Adão e Eva, com Moisés, nós temos uma cronologia de mais ou menos 1000 anos aí, pelo menos, de cronologia. Então, quem se vale de um texto de Levítico, por exemplo, para dizer que não poderia se casar, está errando pelo menos 1000 anos de teologia fraca. Então é interessante se valer da cronologia bíblica para ter uma visão do que seria a chamada teologia séria, visão panorâmica. Por exemplo, assuntos do Antigo Testamento que aparecem no texto do Novo Testamento. A gente usa o termo neotestamentário, que seria o Novo Testamento. A árvore da vida. Bem, quando nós chegamos no Gênesis, nós temos a árvore da vida, começando já na árvore da vida. A princípio, a árvore da vida aparece como regra, capítulo 2, 3, livro de Gênesis. Bem, mas
Você vê que quando você chega no Apocalipse 2, versículo de número 7, por exemplo, o Apocalipse, tal que vencer, estarei com medo da árvore da vida, que estão para aí os judeus. Então, para entender o texto de Gênesis, que é um texto que está no Antigo Testamento, eu tive que me valer do Novo Testamento, quer dizer, do Novo Testamento, o texto neotestamentário, que seria o Apocalipse, quer dizer, o último livro explicou o fechamento do primeiro livro. Então é importante a pessoa entender que visão panorâmica é para mim entender a Bíblia, porque senão eu vou ficar preso. Ou eu fico preso só no Antigo e no Novo Testamento, ou eu fico preso só no Antigo. Aí automaticamente eu não vou conseguir entender o exemplo da árvore da vida. Bem, nós temos outro exemplo aqui, as dispensações. Por exemplo, na dispensação angelical, quem pecava não tinha jeito mais. Um anjo que pecava, ele virava um demônio. Pecava e não tinha saída para ele. Naquela dispensação, bem, no outra dispensação já tem jeito para quem peca. No caso, nós temos a dispensação da graça, e hoje tem jeito para quem peca. Bem, tem pessoas que aceitam Jesus e não entendem que existe o chamado tempo profético. Toda vez que eu não entendo que existe um tempo profético, eu vou errar e errar feio. Por exemplo, uma pessoa que aceita Jesus agora entra dentro do templo cristão e ele acha que a igreja local não vai ter problema, e o primeiro problema que ele vê, ele dá vontade de se desviar, se escandalizar, perder noite, perder dia. Bem, ele não está se valendo do tempo profético. Eu trouxe um quadro aqui, o tempo profético. Por exemplo, a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé, muita violência. Lembráveis da mulher de Ló, gente lembrando do passado, olhando para trás. Bem, a terra estava cheia de violência, né? Nos dias de Noé. Tempos trabalhosos, o original não está tempos trabalhosos, está tempos perigosos. É um pouquinho mais avançado. Seriam os tempos da volta de Jesus. Tem mais um pouco, né? Os homens serão amantes de si mesmos. Pensou? Gananciosos. Aconteceu no mesmo dia de Ló. O dia de Ló era um dia ligado à sexualidade, à prostituição, ao homossexualismo. Os dias de Ló eram dias perigosos. Então, quando a pessoa chega hoje no templo, ele vai ter que encontrar a realidade parecida com isso. Ainda tem mais. Olha só. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos o amor esfriando. Veja, esse amor aqui seria o amor ágape. Só tem o amor ágape quem aceitou Jesus. Então o amor de quem tinha Jesus esfriará. Não significa o amor de quem está lá no mundo. É o amor de quem está dentro do templo. Vai se esfriar. Olha que interessante. Nós temos uma palavra aqui, o Senhor disse que não veria sem apostasia. A palavra apostasia é abandono de fé. Só abandona a fé quem é alguém, quem um dia teve fé. Alguém que um dia teve fé. Então aí que está o grande problema. Então a apostasia também. Então nós temos aqui sinais. A vinda do Filho do Homem. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, né? Um pouco coxinho do tempo que há de vir virá. Casavam-se, davam-se em casamento. Nos dias de Noé eles casavam. Depois de estar casados, se descasavam e se davam em casamento. Quer dizer, casavam-se de novo, ou se davam em casamento, casavam duas vezes. Sinal da volta de Jesus. Você vê que é um sinal que está acontecendo. A ciência se multiplicaria, o profeta dizia isso, né? A ciência se multiplicará. Tem um contrativo que tolera Jezabel. Então, o tolera Jezabel também é um sinal da volta de Jesus. Olha que interessante. Tem os que seguem a doutrina de Balaão, que é o evangelho comercializado, feito para atender as lógicas do consumo, ou as lógicas do mercado, as lógicas do consumidor. Balaão, deixasse teu primeiro amor, seria o primeiro amor, a igreja de Éfeso, perdendo o primeiro amor. Olha que interessante. Tens aí, tem nome que vives, mas estás morto. Tem lá um pessoal que tem nome que vive, mas não consegue confessar os pecados, não consegue deixar o pecado. Está com o nome que vive, mas está morto. As profundezas, os tronos, a sinagoga de Satanás seriam pessoas ligadas ao espiritismo, ligadas à magia, ligadas à maçonaria, ligadas à astrologia, né, aos horóscopos, coisa parecida com o nome de cristianismo. É muito interessante, uma sinagoga de Satanás. A igreja sobe no deserto, em dias de dificuldade no deserto, em dias de luta, em dias complicados.
necessitados. Aí nós temos aqui um remanescente segundo a graça que fica. Quer dizer, as pessoas vão estar parecido como foi nos dias de Elias, que as pessoas se venderam a Baal e sobrou apenas um remanescente, uma remanescente segundo a graça. O joio e o trigo, 5 lucas, 5 prudentes, peixe bons para os seus, peixe ruins foram jogados fora, ficarão de fora os cães aqui são maus pastores, maus obreiros, são pessoas que não conseguem visitar, acompanhar, alimentar, cuidar, guardar, trabalhar. Hoje é uma correria de pessoas atrás do título de pastor, o título é famoso, o título é relevante, porém cuidar, quando não cuida, a Bíblia chama de cães. Então quando a Bíblia diz que ela de fora os cães, são os maus obreiros. Estarão dois no direito que serão levados ao deixar. Significa que a vida espiritual do marido não salva a mulher, nem a vida espiritual da mulher salva o marido. A salvação ela é individual e tudo isso tem a ver. Bem, eu fiz questão de trazer uma lista aqui hoje, que é uma lista que Paulo escreveu a Timóteo, né? E eu fiquei muito maravilhado com essa lista. Por quê? Porque essa lista, o texto diz no final, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia. Quer dizer, quem tem aparência de piedade, a palavra piedade significa que procura agradar a Deus. Então esses sinais aqui não são lá fora, são 18 sinais da volta de Jesus dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro das denominações, dentro das confissões, como múltiplas que sejam. Bem, esse aqui é um sinal da volta de Jesus dentro da igreja. Então diz assim: sabe porém que nos últimos dias, capítulo 3, versículo 1 de Timóteo, sabe porém que nos últimos dias subirão tempos trabalhosos, porque os homens serão trabalhosos, aqui a palavra é calecos, os homens serão amantes de si mesmos, aqui a palavra filautos, né? Avarentos, filárgos, presunçosos, alazões, soberbos, rouperifanos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. A palavra daqui é apeidias. Dentro da Grécia a palavra itis, cada variante. Nós temos aqui a palavra ingratos, acaristas, profanos, anosos, sem afetos, ascórgos, sem afeição, sem afeto natural, sem afeição natural, que é ascórgos, irreconciliáveis, aspombos, caluniadores, diabos. A pessoa, a palavra caluniadores do grego é diabos. Olha só, que legal. Nós temos aqui também incontinentes, acrápias, cruéis, anémones, sem amor para com os bons. A palavra está aqui, afilagatos, traidores, pródotes, obstinados, próperes, orgulhosos, tifo ou tufo, mais amigos dos eleitos. A palavra está aqui, filátomos, malom, do que amigos de Deus. Mas aqui são os sinais da volta de Jesus dentro dos tempos cristãos. Eu vou pegar um pouquinho para explicar. Vamos lá? Sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. A palavra trabalhosa no original está calecos. Calecos é a ideia de reduzir a força. Uma época que as pessoas estão perdendo a força. Sinal da volta de Jesus, que eles estão perdendo a força. Quem tinha força, perdendo a força. Difícil de fazer, de pegar, de aproximar, difícil de tolerar, preocupante, perigoso, duro, feroz, selvagem, um tempo selvagem. A variação verbal de calecos vem de calau, soltar, afrouxar, relaxar, baixar de um lugar alto para outro inferior. Veja que são tempos de relaxamento moral, espiritual, afrouxamento da seriedade, e as pessoas que estavam no lugar alto vão para o lugar inferior. Seriam tempos trabalhosos. Você vê que quando a gente lê tempos trabalhosos, você não imagina isso tudo. Então quem conhece o grego, ele tira uma foto de perto. Quem não conhece os originais fica sabendo mais ou menos de longe. Então vale a pena estudar o grego. Por quê? Porque eu vou começar a entender de perto as coisas. Porque os homens serão amantes de si mesmos. A palavra aqui, filautos, que vem de filautos, que ama a si mesmo, bem atento aos próprios interesses, egoísta. São pessoas que fazem de si mesmo um ídolo. Tem muito a ver com egolatria, tem muito a ver com autolatria. Bem, você vê que a teologia da prosperidade ela vem, mas
você vai vencer, seu nome vai aparecer, o seu rosto vai aparecer, vai crescer, vai subir. Isso é complicado porque faz as pessoas ficar o quê? Filaus. É um perigo. Bem, atento aos próprios interesses, não interesse de alguém. Avarentos, a palavra é filargos. Bem, aqui nós temos uma divisão: filagurus, fila que vem de amizade, amor, filagurus, arguros. Vamos ver o que é isso? Bem, filagurus significa o que ama o dinheiro avarento. Variação verbal: arguros, filos, o que é amigo, o que é amante, amante de guros ou de argos, amante de ser brilhante, de aparecer, prata, refere-se à prata com a qual as colunas das construções nobres eram cobertas e as vigas adornadas, coisas feitas de prata e imagem de Deus. Veja que aqui nós temos o quê? Nós temos o amor pelo brilho. O amor está sendo adornado com uma viga principal. Bem, fulano, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João foram conhecidos como colunas da igreja primitiva. Bem, Deus fazia colunas, então a turma que quer ser coluna. E no final, que imagem de Deus também é pilar. Olha que interessante. Uma palavra, olha a imensidão de significados de uma palavra. Se eu falo uma palavra no grego, o português precisa de 5, 10 palavras no português para conseguir explicar a força de uma palavra no grego. Então, seria como se o português fosse muito pobre. Então, precisa de muita coisa para explicar uma palavra no mundo grego. Bem, a palavra presunçosos, a palavra está lá, alazons. Olha, alazon vem de vadiação. Só daí já é complicado. Presunçosos. Bem, a palavra principal vem aqui, vadiação. Pretensioso, ostentador, orgulhoso. A palavra ostentação, pessoas querem aparecer. Nós estamos vivendo uma época perigosa. A palavra alazoneia, fútil, conversa de fanfarrão. Aquela pessoa que tem uma conversa, jogando conversa à toa, jogando conversa fora. O pessoal fala assim: vem aqui jogar uma conversa fora. Isso aqui tem. Então, o que conversa muito, além do vadio, é um alazon. A nossa nação está presunçosa. O camarada que lê presunçosa, ele não imagina que eu converso mais, que é o que está atuando com vadiação. Aí depois vem uma certeza insolente e vazia, arrogância, que confia no seu próprio poder e recurso, que despreza e viola vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos. Veja que não pode desprezar nem a lei divina nem os direitos humanos. Uma presunção ímpia e vazia, pretensão, que confia na estabilidade das coisas terrestres. Olha que interessante esse presunçoso aqui. Eu me confio nas coisas terrestres. Eu teria aqui uma variante, não vai dar nem para a gente falar, que é muita coisa. E nós vamos para outra palavra, soberbos. A palavra está aqui, ó. Ru, toda vez que tem esse sinalzinho aqui, é como se fosse aparecer só H aqui atrás, um som de R. Ru, pere, fanos, dentro da Grécia. Dentro da Grécia muda, fica ri, perifanos, varia a pronúncia, mas o significado é o mesmo. Bem, ato de mostrar acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros, preeminente, que sobrevaloriza os seus próprios meios e méritos e que despreza os outros, até trata-os com desprezo e arrogante. A variação, falhou, trazer a luz, fazer brilhar, espalhar a luz, brilhar, ser brilhante, resplandecente, tornar-se evidente, ser trazido à luz, tornar-se visível. Bem, expor a visão, ser visto, aparecer, ser julgamento, tornar claro na mente, ter impressão segundo o próprio julgamento, opinião. Isso aqui é interessante, que tem muito a ver com fazer julgamentos precipitados. O camarada não conhece bem a regra e ele faz o julgamento com sua própria opinião. Bem, não necessariamente o texto, não necessariamente a verdade, a sua própria opinião. Olha que interessante, uma palavra vira 10. Mais uma, o blasfemo. Bem, esse aqui eu acho muito engraçado, que as pessoas falam assim: blasfemar é só xingar Deus. O conhecimento inicial, a gente chama de o conhecimento inicial, o padrão inicial, o senso comum
diz que blasfemar é só xingar Deus. Bem, o que nós temos aqui? A palavra vem de blasfemos, blasfemero, falar de modo repreensível. Esse repreensível, por exemplo, um linguajar chulo, baixo, já blasfema. Tem pessoas que vão numa briga e na hora de contar para as outras pessoas, fulano xinga, eles falam, fulano xingou isso e fala palavrão. Palavras, injuriar, insultar, caluniar e blasfemar. Ser mal falado por, olha, quando eu crio na minha vida um contexto de ser mal falado, eu posso fazer alguém blasfemar e eu estar envolvido na blasfêmia, injuriar, insultar, blasfemia, calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Bem, quando eu falo contra o bom nome de alguém, mesmo que seja verdade que a pessoa aprontou, eu estou fazendo um discurso contra o bom nome da pessoa, eu estou blasfemando. As pessoas acham que é só falar contra Deus, eu posso falar contra qualquer um. Se eu fazer um discurso, se eu for falar bem, eu posso falar mal, já não é certo que se fale. Discurso ímpio, repreensível, injurioso contra a majestade divina. Aqui entra o que nós conhecemos, contra a majestade divina, aqui fala contra Deus. Mas você vê que até falar contra Deus tem muita coisa no meio. Blasfemos, que fala mal, difamador, repreensível, que injuria e abusivo. Então falar mal de alguém é uma blasfêmia também. Veja que nós não estamos acostumados com esses significados. Nós estamos acostumados com blasfêmia só contra Deus. Desobedientes a pais e mães. A palavra está aqui, ó. Apeitias, ou apeitias. E na Grécia, apitis, bem, significa o quê? Não persuasivo. São aquelas pessoas que se ensinam e a pessoa não é persuasiva. Não submisso, desobediente, obstinado. No caso aqui, no caso do texto, em relação aos pais. Existia em relação a Deus a pitia, ou a peiteia, que é o desobediente em relação a Deus. Obstinação, oposição obstinada à vontade divina. São pessoas que não querem saber a vontade divina ou, depois de saber, lutam contra a vontade divina. Então, uma vez que eu sei a vontade divina, eu não posso lutar contra ela, senão eu sou, isso aí. Ó, a variação, a peitel, não deixar-se persuadir. A pessoa tem uma linha de pensamento, as pessoas estão ensinando, estão provando que a linha de pensamento é errada, mas não deixe-se persuadir. Recusar ou negar a fé. Negar a fé e obediência. Não obedecer. Veja que a palavra desobediente, no caso, essa palavra é bem legal. Ingratos. Nós conhecemos como ingratos. Nossa tradução está ingratos. A palavra no original não está ingratos. A palavra está aqui, ó. Acaristos. Acaristos. Seria ingrato, desprezível, mal agradecido. Raciocínio do original. A significa não. A significa não. Não carizomai. Não carisma. Não carisma. O que é isso? Não consegue fazer algo confortável ou agradável a alguém. Quer dizer, não consegue ser agradável. Você conhece pessoas que já são rudes de natureza, duras de natureza? Bem, você pegar uma pessoa, você é ingrato, a pessoa vai aceitar, eu não sou grato, eu sou agradecido. Mas a pessoa que é rude de natureza é não carisma, porque a palavra a aqui é negação. Quer dizer, não caristos. Então, o raciocínio do original é uma ferramenta fantástica. Você divide a palavra e você explica. Bem, o acaristo parece que acaba aqui, mas quando você vai no carizome, é só você colocar um não carizome. Significa não fazer algo confortável, agradável a alguém, fazer um favor, agradável, quer dizer, não ser bom, generoso, não é bom, não é benevolente, não conceder perdão, não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Perdoar, não perdoar, não dar graciosamente, não dar livremente, não entregar graciosamente, não restaurar alguém a outro, restaurar alguém a outro, não cuidar de uma pessoa em perigo para alguém, não cuidar de uma pessoa em perigo para alguém. Olha que interessante. Entendeu? A carizoma quer dizer cuidar de pessoa em perigo para alguém, mas quando tem um A aqui é negação, quer dizer, não
cuidar de uma pessoa em perigo para alguém. Tudo bem até aqui? Olha que interessante. Profanos. Bem, quando você fala os profanos, você imagina o camarada que está lá, no Sodoma e Gomorra. Profano parece que é esse camarada. Bem, quando você vai para a palavra original, está aqui, ó, anosos. Anosos significa profano, ímpio, mal. Raciocínio original, a negação, não ósios. Está vendo? Eu estou mostrando para vocês uma camada que nas outras aulas de grego não teve, né? Eu gravei um material de grego arcaico, vai aparecer depois no telão, grego arcaico. Gravei o segundo, história do grego. Quando eu gravei o Evangelho, eu gravei variação verbal. E agora estou passando a matéria chamada o quê? Raciocínio original. Quando eu pego duas palavras e crio uma e faço a variante, raciocínio. Não ó significa não purificado de pecado, não livre de iniquidade, não observar religiosamente cada obrigação. Quer dizer, a pessoa que não consegue observar a obrigação, ele é não óseos, não moral, não santo, não puro, não piedoso. Quer dizer, olha que interessante. Óseos é uma palavra bem legal. Sem afeto natural, isso aqui é legal, tá, gente? Isso aqui é muito perigoso. Sem afeição natural, são aquelas pessoas que não conseguem gastar tempo com a família, não conseguem visitar um parente, não conseguem se preocupar com um parente. Tem pessoas que aceitam Jesus, se trancam dentro das quatro paredes e não conseguem gastar tempo com a família. No original, eles são pessoas que não têm afeto, não têm afeto, afeição natural. Bem, olha o que está aqui no original. Sem afeto, a palavra aqui é astorgos. Astorgos. Astorgos significa não tratar com carinho, quer dizer, não tratar com carinho. Sem afeição natural, insociável. Ele consegue, aquela pessoa que consegue dar um bom dia para o vizinho. Cruel, desafeiçoado. Raciocínio original, não esterco. Você vai pegar a palavra esterco, não cuida da família, não cuida do próximo, não consegue tratar bem, não consegue ser. Você já pensou que interessante? Irreconciliáveis. Ó, essa palavra aqui, essa palavra é pesada. Alguém fez algo contra mim. Eu não consigo perdoar. Então eu sou irreconciliável. Essa palavra aqui da Caldeirão, olha só. A palavra aspondos. Ausência de negociação ou pacto. De coisas que não mutuamente consertadas para não manifestar comportamento hostil ou agressivo. Quer dizer, a pessoa toma distância. Que não quer reconciliar. Ou ele não quer mostrar que vai se portar de forma hostil. Ele prefere distância. Que não pode ser persuadido a entrar em pacto, implacável, irreconciliável. Esse dia alguém estava me perguntando sobre essa questão do divórcio. Eu falei, olha, se a pessoa do lado de lá pedir o divórcio pelo litigioso sumir, você fica esperando, você não pode ser reconciliado, você tem que ser conciliado. Então você fica esperando. Mas não é só ficar sozinho, não, ficar sozinho esperando. Quem fica sozinho diz assim, antes só do que mal acompanhado, é reconciliado. Já viu essa frase? Antes só do que mal acompanhado. A gente encontra homens falando, mulheres falando. No mundo grego tem uma palavra ali nas fontes que não dá prazo para isso. Caluniadores, irmão, olha a palavra no grego. Nós traduções de grego, caluniadores. No grego está aqui, ó. Grego acadêmico. Diabos. Diabos. O caluniador é o quê? Diabos. Hein? Dá para entender muito bem quando Jesus falou assim, olha, falando para os 12 discípulos, e um dentro de vós é o diabo. Aí dá para começar a entender melhor o que Jesus está querendo dizer. Um dentro de vós é aquele que deu lugar para o diabo, ou, bem, vamos lá? Dentro da Grécia eles chamam de viávulos. Dentro da Grécia, viávulos. O delta tem som de velta, né? E o beta tem som de velta. Então,
diavolos, dentro da Grécia, né? Dada calúnia, difamador, que acusa com falsidade, caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Metáfora aplicada a pessoas que, por possear causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio ou tomando o seu partido de Satanás. Só para ele, tá bom. É o caso de alguns que lidaram com isso. Incontinentes, a palavra incontinência, aqui a palavra acrates, sem controle próprio, intemperante, dissoluto. A palavra dissoluto eu queria explicar para você o que significa a palavra dissoluto. A palavra dissoluto vem de dissolução, que vem dessa algia. O ato de mostrar o corpo, mostrar curvas e voltas, mostrar-se sensual, ser sensual, ou ser provocante, ou fazer provocações sensuais. Aí quando o camarada fala, por exemplo, cuidado, irmão, negócio de roupa curta, irmão, isso é um costume, não. Se você vai no mundo original, você vai encontrar que isso é doutrina, e pior que essa palavra de solução, a salguia, aparece em todo o Novo Testamento. Então quem defende que uso e costume não está em nada, bem, eu até entendo que a pessoa não conhece nada dos originais. Porque se conhecer os originais, está repleto, o Novo Testamento está repleto dessa palavra, a salguia, dissolução, acratese e outras palavras mais. Irmãos, sendo assim, o que alguns chamam de uso e costumes não deixa de ser doutrina. E está valendo para o original, está valendo para o arrebatamento. E quando morre, os pais até caixão da igreja. Mas se tiver ligado à dissolução, já perde a salvação. Bem, raciocínio original, não kratos, não força, não vigor, não poder, não forte com grande poder, quer dizer, não consegue ter vigor, não tem força para vencer o pecado. Você vê que o contexto aqui, não tem força para vencer a si mesmo, não tem poder para vencer a si mesmo, é ácrates, incontinência, ele não vence as caras próprias, não tem força para vencer a sua própria carne, não tem vigor, não é forte com grande poder, não tem uma ação poderosa, uma obra de poder, não tem domínio. Olha que interessante. Então a palavra acrates é uma palavra forte. Bem, estou trazendo para vocês hoje um material novo, que é um raciocínio original. A palavra cruéis. Anémeros, significa não domesticado, selvagem, feroz. Isso aqui é legal, pessoas nervosas, bravas, estouradas, iracunda, nem conhece assim. Deus me chamou desse jeito, que eu preciso de gente que fala mesmo. Se for na raiva, é selvagem. Isso vai dar um problema. Está vendo que o original mexe com a realidade? Sem amor para com os bons. A gente vê muita gente defendendo quem está errado. Defendendo quem anda errado. O texto aqui, sem amor para com os bons. A palavra está aqui, Afilágatos. Tem um acento aqui. Afilágatos. Bem, afilágatos se opõe à bondade a pessoas de bem. Quer dizer, são pessoas que se opõem tudo que é a bondade, pessoas de bem se opõem, se levantam contra. À toa, pessoas de bem que não estão fazendo nada contra ninguém. Afilágatos, são uma revolta contra o lado bom. Traidores, a palavra está aqui, prótos, no sentido de entregar adiante das mãos de outro, do inimigo, quer dizer, o que entrega nas mãos dos inimigos, traidor. Olha essa palavra aqui, sedutor. A sedução é a mesma coisa que está entregando na mão do inimigo. Pessoa que se vai da sedução, é a mesma coisa que está entregando alguém na mão do inimigo. Forte, nós estamos vendo a época agora, a pessoa vai comprar uma roupa, sei lá, um desodorante, sensual, né? Eles mesmos gostam de usar o termo, quer ver? Seja sedutor, sedução, não sei o que, sedução. Como você falava, você falava com o outro. Sem amor para com os bons, obstinados. Essa palavra aqui, a palavra é propetes. Na verdade, propetes, está sendo no final.
propetés, que cai adiante, de ponta cabeça, é inclinação. Isso aqui é legal. Eu dei uma aula aqui sobre maturidade emocional, e eu estava falando sobre a inclinação da pessoa. Olha aqui, por exemplo, vamos supor que meu pai era nervoso na hora de me criar. Se eu começar na hora de criar meu filho, reproduzir aquilo que meu pai fazia ao vivo, eu tentar fazer o mesmo, ser nervoso, ser explorado, automaticamente eu estou inclinado. Eu tenho a inclinação ruim. Essa inclinação é a minha matriz, falando velho homem, aquilo que Paulo vai falar sempre, velho homem, é aquilo que está falando ainda. Eu tenho que fazer o que? Olhar minha matriz antiga, renunciar a ela, odiar aquela matriz e ver qual é a matriz nova. Bem, quando a Bíblia diz os pobres de espírito, o original é aquelas pessoas que reconhecem qual é agora a direção nova. Bem, quando eu, em vez de ser um pobre de espírito, eu não conheço, não consigo reconhecer a mensagem de Jesus, eu sou rico de espírito. Se eu conseguir reconhecer a mensagem de Jesus, eu sou pobre de espírito. É isso que diz o texto. Inclinação, precipitadamente, precipitado, apressado, despreocupado. Bem, essa palavra aqui, o obstinado, é bem legal, que nós temos uma variante forte em cima do contexto aqui, que você vai encontrar, por exemplo, pessoas que estão apressadas e despreocupadas em fazer, por exemplo, um bom trabalho. Por exemplo, o texto diz que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Bem, nós estamos vivendo uma época que as pessoas não se preocupam em fazer uma obra de Deus bem feita. Olha que interessante. Palavras, por exemplo, que têm um significado. Se um fumante chegar para você e falar, vem cá, está a Bíblia aqui em cigarro, você é agressivo e fala, não. Mas se você conhecer o original, você vai falar, tem. Como assim? Está aqui, ó. Quando lá na Bíblia está dizendo orgulhoso, né, Timóteo, a palavra está aqui, ó. Tufo. Levantar fumaça, envolver uma neblina, metáfora. Tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se pessoa insolente, estar cheio de arrogância e orgulho, cegar com orgulho e convencimento, tornar-se tolo ou estúpido, anuviado, confuso, variação verbal, tufo, fazer ou soltar fumaça, levantar uma fumaça, fumar. Olha, no original está fumar. No original. Agora o camarada aqui, orgulhoso, ele vai imaginar que tem lá o fumante? Nunca vai acreditar. Vamos mais a Bíblia dos prazeres, dos deleites, do que a Bíblia de Deus. Bem, esse amigos aqui de Malom, Filétonos, é da Grécia, Filívos, Filétonos, que ama o prazer, o nexo é si mesmo. Um dia eu dei uma aula do Apocalipse, ela falou sobre 100 segredos do Apocalipse, até o vídeo aula aqui eu tenho aqui, 100 segredos do Apocalipse, e tem uma guerra que a igreja vai travar lá no Apocalipse. A guerra que a igreja vai travar no Apocalipse diz assim que eles venceram pelo sangue, pela palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Consegue vencer, eu amo o Brasil, mas cuidado com isso. Variação verbal, Edoni, daí vem a palavra Edonita, que vem de ândulo, agradar o prazer, desejos pelo prazer. Olha, aqui não é só amo o prazer, é amar e ter desejo. Você vê que vem no pensamento, no sentimento, já nas emoções. Bem, nós temos aí Epístolas Paulinas, em matéria 12, Epístolas Paulinas. Bem, quando nós falamos de Epístolas Paulinas, nós vamos estar literalmente lendo, falando sobre Paulo. Bem, quando Paulo escreveu para Roma, ele está escrevendo como ao império da época, aos servos de Deus que estão em Roma. Veja que Paulo era simplesmente o homem que conseguiu mexer com a história do Império Romano. Quando ele disse que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho, ele está falando que 16 mil soldados ouviram a mensagem através de suas prisões.
homens que rodavam o mundo antigo todo. Seria mais ou menos um crivo missionário. Aquela guarda pretoriana era guarda duas vezes. Era a guarda pretoriana, era a guarda do Império Romano, e agora eram soldados de Cristo, uma vez que ouviram o Evangelho. Bem, nós temos uma história da guarda pretoriana, tanto nos dias de Jesus, quanto nos dias de Paulo, e por que não dizer também nos dias de Pedro? Quem se lembra, Cornélio, da corte italiana, centurião da corte italiana, que Pedro foi lá pregar e o povo falando, Pedro ainda caiu o Espírito sobre todo o povo e todo o Espírito Santo. Então, quando Paulo escreve aos santos da casa de César, ele está dizendo: agora tem servos na casa de César, e nós temos um grupo de pessoas. Então Roma foi impactado, o Império Romano foi impactado com o Império de Cristo, com o reino eterno, com o reino de Deus, com o reino do céu, e foi uma coisa fantástica. Então Paulo escreve a Roma, o maior compendio de segredos e detalhes da igreja primitiva. Bem, com base em Paulo, nós temos indo na primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu fico assustado quando alguém me fala: não, a Bíblia para mim é só o capítulo 13 de Coríntios. É lamentável, porque quem se valia de fragmentos da Bíblia eram os marcianos, maçonitas. Então, quando fala sobre pessoas que recortam fragmentos da Bíblia, é a doutrina de Marcião. A ciência cristã, que foi considerada uma seita, que Paulo até falou que foi chamada ciência, na verdade seria o quê? São pessoas que querem recortar fragmentos da Bíblia, e dizer: a Bíblia, para mim, Bíblia é só 3, 4 capítulos, 3, 4 textos, ou 3, 4 livros. Isso é ridículo. A Bíblia vale de capa a capa. O Novo Testamento todo sem variante. O Antigo Testamento nós temos 25% de profecia e 25% de mensagem espiritual, fora o histórico do grego. O que vai sobrar é mais ou menos 40%, que tinha a ver mais com Israel, mas 40%, só 60% para nós. Bem, então, primeiro e segundo Coríntios, nós temos mensagens poderosas, mensagens fortes, mensagens de detalhes sobre o que é a igreja primitiva. Quando você chega em Gálatas, você tem Paulo escrevendo para a igreja dos crentes da Galáxia, que era chamada de Gálatas, e o interessante é que nós temos aqui Paulo explica que tem como servir a Deus andando na carne e tem como servir a Deus andando no Espírito. Então, tem muita gente que serve, ou que serve, mas porém existe variante, se não me engano. Temos variantes. Tem gente que segue servindo na carne e tem gente que segue servindo no Espírito. Aí ele lança duas leis famosas: as obras, da carne e o fruto do Espírito. São detalhes. Bem, no material do pecado aqui, nós temos essas duas listas no original do grego. Vocês vão ver que o negócio é forte. Quando chega a carta de Efésios, a carta de Éfeso, Paulo, quando pregou em Éfeso, você vê que lá em Éfeso teve libertação, transformação, Deus operou poderosamente, porém as pessoas amavam tanto o mundo antigo, a cultura de Éfeso, o paganismo, que eles fizeram um coral de 2 horas, grande diante dos Efésios. Então, mesmo com a mensagem genuína de Paulo, amaram o paganismo, amaram a terra, mais ou menos aquilo que Jesus disse: a luz veio no mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, a carta de Paulo a Éfeso, ele vai mostrar: vocês agora que estão de pé, vejam como andares. Vejam como andar. Agora, tem que andar igual soldado, tem que andar militando, então andar marchando, andar como marcha. Bem, então a carta de Paulo a Efésios, ele vai falar: agora nós estamos assentados nas regiões celestiais. Agora nós estamos pensando na terra como soldado, porém nós estamos assentados, as regiões celestiais. Então temos que. Aí ele começa a dizer o quê? Ele começa a mostrar que temos que romper com o mundo daquela época. Quando ele fala: nós estamos sentados nas regiões celestiais, ele está dizendo: nós estamos acima desse paganismo, acima dessa cultura. Bem, ele está dizendo que o mentor cultural de Éfeso é o diabo. Bem, o mentor cultural daquela cultura. Então eu fico muito preocupado quando as pessoas falam: isso é só cultura, então nós vamos nos dobrar diante da cultura. Bem, quem é o mentor? Quem é que criou a cultura? Quem é o mentor da cultura? Paulo escreve lá em Éfeso e ele vai dizer sobre principados, ele vai mostrar que o povo lá estava adorando outras coisas. Bem,
quando você faz o fechamento de Éfeso, você vai ver que a primeira vez que ele prega em Éfeso, as pessoas abandonaram livros de magia, de coisas ligadas à magia, e o montante dava 50 mil moedas de prata. 30 moedas de prata comprava o escravo. 50 mil moedas de prata dava para comprar 1.700 escravos aproximadamente, de coisa ligada à magia. Então está mostrando a carta de Paulo a Efésios, está mostrando que temos que romper com o mundo, romper com a cultura e romper com o que nós conhecemos hoje. Nós conhecemos hoje uma matéria fantástica, matéria paganismo, cultos escondidos atrás de cultos. Cultos escondidos, um culto em oculto, que é bem interessante. Bem, Filipenses, o que nós temos aqui? A cidade de Filipos, ela foi considerada uma metrópole do Império Romano. Metrópole do Império Romano. Quem nasceu em Filipos foi chamado cidadão romano, conseguiu o título de cidadania, tanto em Filipenses quanto lá em Coríntios. Só que os servos de Deus em Filipos deixaram as facilidades do Império Romano subir a cabeça. Só que o negócio, as facilidades do Império Romano tinham que prestar cultos escondidos. Esses cultos escondidos aos deuses de Roma, aí era o problema. Bem, nós temos a história das arenas, o entretenimento de Roma. Roma trabalhava com entretenimento, as pessoas serem subjugadas sem sentir que estão sendo subjugadas. Temos as termas, né? Aquelas termas, águas quentes. E o problema é que ali tinha as termas, era uma mistura entre homens e mulheres, então ali reinava a prostituição naqueles banhos de água quente. O homem que era cidadão romano, ele tinha títulos, tinha ostentação, tinha nomes, tinha status, tinha condecorações, então ali tinha a glória do nome. Bem, então o camarada, todo aquele contexto da cidadania romana subiu. Aí Paulo escreve: mas a nossa paz está no céu. Paulo está dizendo: olha, nós temos cidadania romana, mas a nossa verdadeira paz está no céu. A nossa verdadeira paz está no céu. Então nós somos celestianos. Aqui no Brasil nós estamos em dias aí de culto à bandeira, culto ao hino, a pátria amada, idolatrada, né? Não teve quem te adora a própria morte, e diz que a terra é adorada. Nós estamos em dias aqui no Brasil, isso aí de hipócrita, é algo mais complicado. Então, quem estuda o livro de Filipenses vê que a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil nesses dias é o que estava acontecendo nos dias de Filipos. Então dá para entender bem fácil. Colossenses, nós temos aqui a igreja de Colossos. A igreja de Colossenses era a igreja vinculada ao quê? A igreja de Colossenses era uma igreja que era bombardeada por toda a cultura do mundo antigo, no sistema das religiões orientais. Bem, ali tinha culto aos anjos, Colossenses, e eles tinham um culto ao materialismo muito alto. Aí Paulo faz questão de dizer: pensando nas coisas são do alto e não nas da terra, não nas terrenas. Por quê? Porque ali em Colossenses tinha um contexto de culto à própria pessoa. O mundo oriental, ele tinha uma preocupação muito grande em prosperar, em conseguir romper, em conseguir conquistar. E a igreja de Colossenses, ela começou a entrar nesse caminho. Bem, aí nós temos a matéria também do velho homem e o novo homem. Lá em Colossenses, Paulo vai bater na mesma tecla: temos que vencer o velho homem, a velha personalidade. Bem, essa igreja aqui que eu mais gosto de falar, Tessalônica. Bem, Tessalônica era uma igreja que vivia, era um povo, a cidade de Tessalônica é um povo que vivia em constante sofrimento por causa da perseguição. Porém, Tessalonicenses, eles receberam a mensagem do Evangelho muito pobres, muito sofridos, porém eles anunciaram toda a Macedônia e Acaia. No mapa, Macedônia e Acaia eram territórios imensos, para você ter uma ideia, o mundo que nós conhecemos como Império Romano vem da Macedônia. A Acaia é um terreno muito grande, muitas cidades, muitas vilas. Então o que aconteceu? A igreja de Tessalônica foi a igreja que
que mais conseguiu fazer missões a nível de denominação, não pessoas esporádicas. Paulo saiu da Antioquia, fez um grande trabalho, mas a nível de igreja envolvida em missões. Tessalônica, a igreja, e por vós, desculpa a palavra do Senhor, não só em Tessalônica e Acaia, né? Mas não Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares, aí a mensagem cresceu. Bem, nós temos Paulo escrevendo para Timóteo, e aqui eu lancei já uma lista no vídeo de Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo, ele foi preparado em casa, um lar dividido. Nós temos Ló de Eunice, desde a meninice sabia as sagradas letras, e quando Paulo conta Timóteo novo, ele já sabia que dentro de Timóteo habitava a fé que habitou em Ló de Eunice, sei que habita em ti. Então nós temos aqui um lar dividido, em que a mãe e a avó, no caso aí, conseguiram fazer o quê? Conseguiram simplesmente fazer o menino ser uma bênção. Então Timóteo ficou conhecido como o braço direito, né? Direito de Paulo. Bem, Timóteo significa aquele que honra a Deus, e ele fez menção do seu nome na hora de honrar a Deus, honrou mesmo, bem legal. Então nós temos aqui esse homem chamado Timóteo. Eu gosto de Paulo escrevendo para Timóteo. Nós temos duas cartas de Paulo a Timóteo, e nós temos aqui no finalzinho da vida de Paulo, quem conheceu foi Timóteo. Aqui na carta de Paulo a Timóteo, que Paulo vai explicar alguns detalhes sobre a sua vida. Eu estou sendo derramado por libação. Bem, a palavra derramado por libação, por que usou o termo libação? Porque o termo libação é um termo que é usado no sacrifício, no altar de Israel, o sacrifício antigo. Então, o sacrifício, quando Paulo está dizendo, eu estou sendo derramado por libação, ele está dizendo, o animal para ser derramado por libação tinha que ser um animal perfeito, tinha que ser um animal que foi criado para aquilo. E eu consegui chegar num grau de eu estou cumprindo meu ministério. Então eu estou chegando num perfeito no final da minha vida. Então eu posso dizer, eu estou sendo derramado por libação, eu estou sendo uma oferta agradável a Deus, eu estou conseguindo ser aceito por Deus. Quando Paulo fala, estou sendo derramado por libação, ele está dizendo, vão me degolar igual degolam uma ovelhinha no altar. Só que eu sei que a única ovelha degolada era aquela que podia agradar aquele que estava sendo oferecido. Quer dizer, para quem estava sendo oferecido? Quer dizer, eles não pegavam uma ovelhinha cega, coxa, porque sabia que Deus não ia gostar. Então quando Paulo usa o termo, ele está dizendo, eu estou conseguindo estar dentro da vontade de Deus e morrer dentro da vontade de Deus. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Só de falar o Senhor presente de Deus. Bem, nós temos aqui o Tito. O livro, na verdade, carta de Paulo a Tito. Aqui ele vai dar detalhes sobre a consagração de obreiros. Olha, irmão, quem sai consagrando obreiros sem ler Tito vai sofrer. Tito vai dizer qual é o dever da esposa, o dever do marido, o dever de filhos. E aqui nós temos os segredos. Tito é um livro pequeno, mas muito sério, muito forte. Tito, ele está dizendo assim, Paulo escreve para Tito, fala assim, ó, eu te coloquei para colocar em ordem o que resta em Creta, o que resta, quer dizer, o remanescente. Eu quero que você ordena, quer dizer, trabalhe com o remanescente. Eu gosto de Paulo quando escreve para Tito, que Paulo está dizendo, olha, os olhos de Deus estão para os remanescentes. Eu quero que você coloque em ordem o que resta. O que resta, não, a palavra resta ali, é um grupo pequeno que ainda não se corrompeu. Coloque em ordem, ajuda, trabalha com um povo, um grupo remanescente que ainda não se corrompeu. Bem, é legal, é muito importante trabalhar com o remanescente. Filemon, bem, Paulo escrevendo para Filemon, é uma carta fantástica, porque Filemon era um dono de escravos, que Paulo ganhou para Jesus, e um escravo de Filemon chamado Onésimo. Engraçado que a palavra Onésimo significa útil. Aí Paulo brinca com o nome Onésimo, falando aquele que te foi útil, agora é útil a mim e a ti. Eu queria conservar ele comigo, ele que é o meu coração. Eu queria conservar ele comigo, ele que é útil, ele que é o meu coração. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Que legal. Daqui a pouco ele fala assim, eu queria conservar comigo, e eu sei que você vai receber melhor do que eu estou pedindo. É bem legal, porque nós temos aqui uma carta arrebentando com a escravatura, com a escravidão.
Paulo está dizendo, rapaz, você vai receber ele como a mim mesmo, ele quer meu coração, e se ele der uma coisa para minha conta, bem, ele está brincando com essa história, ele está dizendo, ó, é para liberar a escravidão. Quando Jesus falou amar o próximo a ti mesmo, está dizendo liberar a escravidão. Quando havia uma lei lá em Israel que era contra a escravidão no ano jubileu, o ano 50, ou o próprio ano sabático, né, que era para liberar os escravos, Deus também era contra a escravidão. Isso aqui é interessante. Então, quando eu vejo alguém falando, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não falou contra a escravidão, bem, você não tem direito. Porque nós temos uma carta aqui mandando liberar o escravo. Isso é algo mesmo. Olha que interessante. O Novo Testamento, segundo ano, matéria 13. A matéria do Novo Testamento. O que nós temos aqui? Quando nós estudamos o Novo Testamento, é claro que nós temos a divisão nas epístolas gerais, as epístolas paulinas, nós temos aí o livro de Hebreus, bem, nós temos o Apocalipse, João, mas nós podemos trabalhar com essa ideia aqui, ó. João, o livro da autenticação. O que é isso, autenticar? O que é autenticar? Bem, João ele trabalha com a ideia de, olha, se fizerem os manos, serem meus amigos. Ele bota um se andarmos na luz, se guardar os meus mandamentos, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quer dizer, bota sempre a condicional. Ele trabalha com autenticidade. Vamos trabalhar como se fosse um cartório. Vou bater o carimbo, eu vou autenticar aquilo que está coerente. Então, a carta de João é uma carta muito séria. Porque como é que eu vou saber que eu estou salvo mesmo? Tem que ler João, o Evangelho de João, primeiro, segundo, terceiro epístola de João. E por que não dizer o Apocalipse de João? Né? Então nós temos aqui o João, o livro da autenticação, autenticidade. Vamos ver. Ele que foi o discípulo mais autêntico, o discípulo amado, o discípulo que Jesus podia contar. Bem, nós temos aqui ainda Mateus, o Evangelho em resposta ao judaísmo. Tem pessoas que estudam o livro de Mateus esquecendo que o livro de Mateus é um livro que dá resposta. Por exemplo, o livro de Mateus é o livro que mais tem para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, para fazer ligadura entre o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Bem, Mateus ele faz questão de mostrar que as regras do mundo judaico estavam sendo reconhecidas por Jesus e não abandonadas ou desprezadas. Agora é claro que aquela nova aliança que Jeremias diz, é o que Jesus estava trazendo, aquela lei, o profeta semelhante a mim, que Moisés diz, é o que está tendo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que foi dito para Abraão, está se cumprindo em Jesus. Então, o Evangelho de Mateus é um Evangelho que faz ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o Evangelho faz, por exemplo, uma resposta ao judaísmo, uma resposta. Eu, porém, contigo. Por quê? Porque no judaísmo havia uma brecha na lei. Uma brecha na lei. Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia fazer o inimigo sofrer, eu descarregar minha raiva do inimigo. Jesus falou: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizer que vos maldiz, orar pelos que vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai que está no céu. Mudou. Antigamente era o quê? Não cometerás adultério. Tinha que ser ter um casal e flagrante para ser apedrejado. Jesus já me falou: eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher para cobiçar, já seu coração cometeu adultério. Então nós estamos aí. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Por exemplo, 10 anos ficava agoniado. Por quê? Porque na cabeça deles, Jesus iria simplesmente romper um mundo romano, ia fazer mais ou menos como Davi fez, libertar o povo do jugo da escravidão romana. Mas na verdade Jesus estava preocupado em livrar o povo do jugo da escravidão do pecado, que era maior do que o jugo da escravidão romana, ou maior do que o jugo da escravidão egípcia, ou maior do que o jugo da escravidão babilônica, ou coisa parecida. Então Jesus estava com uma proposta bem além, bem adiante. Aí quando vem um centurião dizendo: meu servo está enfermo, Jesus fala: eu vou lá. Todo mundo ficou doido. Jesus vai resolver? Não sou digno da sua casa, da minha casa. Diga só uma palavra. Quando Jesus resolveu curar o camarada, ficou agoniado. Achei que Jesus ia mandar um raio na cabeça.
desse camarada do centurião romano, agora está esse camarada fazendo milagre lá para o centurião romano. Que loucura é essa? Então Jesus rompeu a religião do judaísmo, pelo menos aqueles que não entenderam a religião do judaísmo. Na verdade, os judaizantes apontam com Jesus, que ia cumprir, e o mesmo Jesus que veio para cumprir. O problema é que o judaísmo não conseguiu aplicar na hora certa o texto. Aí é que está. O texto tem que ser aplicado no momento certo, no contexto certo, senão a gente arruma um outro evangelho. Por exemplo, eles erraram o aplicativo do texto e perderam Jesus. Se eu errar o aplicativo do texto, eu posso perder Jesus. Por exemplo, o Jesus que eles queriam era Jesus que resolvesse aqui, naquele momento. Hein? E Jesus está falando: não se preocupa, não terá um tesouro no céu. Não tem tesouro na terra, a ferrugem consome, ladrão e roubo. Não tem tesouro no céu. Onde tem a caça, a ferrugem consome, ladrão e roubo. Que onde tiver o tesouro, tiver o coração de Jesus, anuncia no céu. Quando eles acharam que Jesus ia puxar a espada igual Davi, Jesus falou: não, só tem bater de um lado, vire o outro. Quando alguém pegou a moeda lá e falou: vamos ter que pagar imposto, de quem está aqui estampado na moeda? De quem é? É César, dá César o que é César, dá Deus o que é de Deus. Bem, eles erraram a teologia e perderam Jesus. A pergunta é: se eu errar a teologia, será que eu não vou poder perder Jesus? Fica para reflexão. Marcos, o mundo romano recebe uma mensagem. Veja que Marcos agora está escrito para o mundo romano. Enquanto nós temos uma mensagem para o mundo judaico, agora nós temos Marcos para o mundo romano. Bem, é legal que está dizendo aqui que ele é o Filho de Deus, como está escrito o profeta Isaías: envie meu anjo para preparar o caminho. Bem, nós temos aqui Marcos valorizando Jesus como pessoa, valorizando Jesus como homem e valorizando Jesus como Deus. É interessante, por quê? Porque o mundo romano, eles absorveram os deuses da Grécia. Então, ou o camarada era humano, ou era divino. Então, quando você vem com Jesus, que é tanto um homem quanto Deus, você é assustado. Como um homem, ele é uma coisa, como Deus, ele faz outra. É interessante, né? Porque o mundo grego, o Deus deles tinha que ser um Deus que enfrentava outros deuses, os humanos nem conta. Aí quando você vê um Deus sendo crucificado, um Deus sendo açoitado, um Deus sendo pregado na cruz, para eles é loucura. Mas porque eles eram provenientes, a cultura romana era proveniente das outras culturas. O que o romano era? O romano era mais ou menos aqueles crentes chuchu. Aonde chegava, pegava o gosto dos deuses das nações, eles pegavam para eles. Então você vai encontrar o mundo romano absorvendo todas as culturas, todos os ritos, todos os cultos. Né? Essa que é. Então, por que hoje nós pegamos aí um dia de santo desse aí, um feriado, num santo, que aí você vai encontrar como é que é feita a liturgia desse santo. Tem lá 10, 15, 20 divindades pagãs embutidas ali, porque o mundo romano era assim, eles misturavam tudo para dizer que está agradando todos os deuses. É o famoso todos os santos. Então é muito interessante. Então Marcos está com essa ideia. Bem, Jesus como um homem. Aí entra aquela historinha. Como um homem, ele teve sede. E como Deus, vinde a mim quem está com sede. Né? Eu tenho água viva. Como um homem teve fome, como Deus sou o pão da vida. Como um homem ele teve mãe, ele teve pai, como Deus ele tem pai, ele tem mãe. Como o homem no jumentinho, o povo gritava usando, como Deus no cavalo branco, capítulo 19, escrito sobre sua roupa, sobre sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores. Então nós temos essa variante que o mundo romano não conhecia a princípio. Agora, quando chegamos em Lucas, a mensagem já não é nem para o mundo judaico, os judaizantes, nem para o mundo grego, e sim Lucas, ele é um doutor em medicina grego. Ele acompanha Paulo, também por causa da oratória, porque o mundo grego gostava de ouvir, e Paulo falava de tal modo, Paulo usava recursos de palavra forte. Bem, e depois Lucas gostou. Lucas fez um tratado para Teófilo, e ele fez uma defesa meio que um punho da antropologia, uma defesa dos servos de Deus, quem era Jesus, quem era o Evangelho, da onde
ver o Evangelho, só que por ele ser um doutor grego gosta de detalhes, ele detalhou. Então hoje, quando nós temos um problema de entendimento em Mateus e Marcos, ou em João, você vai lá em Lucas, você vai encontrar os detalhes da coisa que Lucas detalhava. Então, o mundo grego, nós temos Lucas em detalhes da vida espiritual. Enquanto Mateus está dizendo bem assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue, Lucas está dizendo, tome cada dia a sua cruz e segue. Lucas vai detalhar, é cada dia. É cada dia. Pedir, a ser usado. Lucas vai dizer, não, é pedir o Espírito Santo. Não é pedir qualquer coisa, não, senão você vai ficar materialista. É pedir o Espírito Santo. Né? Então Lucas vai detalhar. Então, quem quiser detalhes de uma vida espiritual, precisa conhecer o Evangelho com Jesus, como o pai escreveu Lucas. Bem, nós temos aí o Antigo Testamento, material bem forte, foi gravado. O Antigo Testamento, nós temos aqui o povo de Israel vencendo os impérios. Nós temos aqui reinos, impérios e nações. Bem, quando você chega em impérios, você está dizendo nações que subjugaram muitas nações. Reinos são nações mais simples, e nós temos aí nações apenas que são bem mais simples. Bem, o Antigo Testamento vencendo os impérios. Bem, nós podemos começar por Egito. Ainda que nós temos lá um pouquinho atrás do Egito, nós temos aí um outro tipo de império, império assírio, mas vamos começar pelo Egito. Deus levanta Moisés. Gênesis, Levítico, Deuteronômio vai contar a história de como é que Deus, através de Moisés, venceu o império egípcio. Bem, como é que ele saiu do Egito e como é que tinha que ser para o Egito sair deles. É uma mensagem dupla. A mensagem é tanto física, sai do Egito, quanto espiritual. O Egito sai de mim. Aí eu tenho que conhecer a mensagem de Moisés. É bem interessante. Lá na Síria, Deus levanta Isaías, Amós, Jonas, Naum, para vencer o mundo antigo, o mundo assírio. Aí entra aquela mensagem bíblica, entra aquela mensagem de Isaías orando por rei Ezequias, e Deus mandando anjo e matando 185 mil soldados. Uma coisa fantástica. Nós temos aí a Síria, homens que eram complicadíssimos, homens que gostavam de matar com requinte e crueldade. O mundo assírio era um mundo perigoso, era um mundo complicado. Você tem ideia? Os assírios eram especialistas em flechas. Eles eram flecheiros. Eles que inventaram as flechas lançadas de longo alcance. Eles colocavam o arco nos pés e desciam no chão, ninguém via. E vinha flecha, eles puxavam e com as pernas segurando o arco, e eles puxavam e lançavam arcos mais fortes, a uma distância maior. Então o inimigo não via nem de onde vinha a flecha. É um símbolo legal do diabo como lançador de dardos, ou de lanças, de dardos. Nem da onde vem, eles se escondiam até conhecer. Eles eram peritos em se esconder para atacar. Bem, para quem estuda sobre dardos inflamados, o maligno é forte. Babilônia, Deus para vencer, levanta Daniel para vencer a Babilônia, manda Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Veja, e quando nós falamos da Babilônia, nós temos profetas que profetizaram antes do cativeiro, que é o caso de Abacuque, né? Nós temos profetas que profetizaram dentro do cativeiro, poderia ser o Daniel, o Ezequiel, né? E nós temos o pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. É bom fazer essa divisão, para me saber, lembra que a cronologia é importante? Eu não posso misturar as coisas. A pessoa, irmão, para vencer a Babilônia, aí pega uma mensagem pós-cativeiro, não. Para vencer a Babilônia, você tem que ir lá em Abacuque, tem que ir em Jeremias, você tem que pegar o Isaías, tem que ir antes do cativeiro, para me entender a história. Ou quem está dentro do cativeiro também. Para pós-cativeiro, não. É outra história. Para os medo-persas, Deus levanta Neemias. Aí nós temos o livro de Abacuque, Jeremias, Ezequiel, tem muita coisa falando sobre os medo-persas. Neemias, homem que orava, homem que pagava preço, homem que se dedicava à palavra. Bem, foi fazer uma grande obra. Eu gosto de Neemias, sabe para quê? Ele foi nascido em cativeiro. E quem nasceu em cativeiro está acostumado com sofrimento. Deus não pode contar com gente que tem dificuldade com o sofrimento. Qualquer coisinha está voltando para trás, qualquer coisinha da greve de glória a Deus, qualquer coisinha está se derretendo, qualquer coisinha não aguenta mais nada. Então, a mensagem é simples.
temos que vencer o quê? É homens que aguentam sofrimento. Neemias de Deus consegue vencer Bem, aqui nós temos mais um contexto. Reinos menores, filisteus, Davi, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Salmo, os filisteus, para vencer eles era o quê? Eles estavam sempre correndo atrás. Os filisteus tinham uma característica interessantíssima, porque eles não se davam conhecidos, eles perdiam várias batalhas, para daqui a pouco os filisteus de volta lá. Nós temos aqui os cananeus, Deus levanta Josué, no livro de Juízo também. Os cananeus eram homens violentos, tá? Cananeus, homens violentos, homens bons de guerra. Os cananeus eram homens que conseguiam fazer qualquer um tremer, né? Então, uma tribo aqui que foi responsável. Tem a tribo de Edom, o texto do Batias, Edom, que vem de vermelho forte, aponta para a carnalidade. Esse Edom aqui aponta para a carnalidade. Esaú, que é Edom, o Esaú foi chamado de Edom, e esse Esaú, ele tem um símbolo de carnalidade. Esaú, o dia que o homem que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Bem, nós temos uma matéria hermenêutica e homilética. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto, homilética de falar. Bem, eu prefiro usar o termo retórica para hermenêutica, que é conhecimento avançado, oratória, saber falar bem. Tem gente que fala bem, mas o conhecimento é fraco. Fala até bem, mas é sem conteúdo. Tem pessoas que têm um grande conteúdo, não conseguem falar, só para ele próprio. O ideal é ter um grande conteúdo, retórica, saber expressar esse grande conteúdo, oratória. Bem, nós estamos lançando um material aqui chamado A Arte de Pregar. É uma videoaula que explica detalhadamente como pregar. O material está sendo liberado para vocês aqui. E a questão da pregação é o seguinte: você tem que ter sempre um fator surpresa. A pregação nunca pode ser óbvia. A pregação tem que ter sempre uma introdução forte. Porque quem te ouve, a princípio, será que essa pessoa que está falando sabe o que está falando? Então você tem que ter uma certa demonstração de conhecimento para as pessoas verem que você estudaram. Aquela pessoa que vai direto para a mensagem espiritual, direto, ela se perde porque as pessoas querem ver o início, se a pessoa sabe o que está falando, para depois eu receber a mensagem espiritual ou não. Bem, quanto mais as pessoas têm praça pública, a matéria que está vindo aí, eu expliquei sobre o esboço simples, início, meio e fim, o esboço intermediário, que tem variantes, e depois o esboço avançado. Esse esboço avançado é o esboço que vai ter todo o desenho, toda a desenvoltura da pregação. Bem, tem que ter um tema forte, o tema tem que chamar a atenção. Existem pessoas que conseguem perder a mensagem do tema, quando as pessoas pegam um tema que todo mundo já sabe o que está acontecendo. Bem, eu tenho que ter o fator surpresa, eu não posso entregar o fator surpresa no início da mensagem, e nem no meio. O fator surpresa tem que ser no fim. Bem, uma outra coisa que eu tenho que saber: pronunciar bem palavras. Tem pessoas que querem ser bom de pregação, a arte de pregar, querem fazer uma peça de oratória bem feita, porém na hora de pregar, na hora de falar, além de não ter expressividade na voz, fala para dentro. Outras pessoas têm dificuldade nos gestos, de como se portar. Outras pessoas ficam repetindo palavras, né, então não sei o que, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e fala mais glória a Deus, aleluia, do que a própria mensagem. Tem vícios de linguagem, são vícios de linguagem. Outra coisa, a mensagem tem que ter coerência, início, meio e fim. O pregador tem que saber que a mensagem tem que ter velocidade. A mensagem não é um estudo bíblico, ela pode ter conteúdo avançado, mas ela tem que ser com velocidade. É uma mensagem rápida. Outra coisa, a mensagem precisa ter um apelo, porém o apelo precisa sair do texto. Muita gente inventa para ter um apelo. Por exemplo, eu preguei cura divina e faço um apelo sobre o batismo do Espírito Santo. Tá? Se eu preguei batismo do Espírito Santo, eu quero fazer apelo de salvação de alma. Não, é apelo do batismo do Espírito Santo. A palavra tem que me levar. Eu não posso simplesmente modelar a palavra. Eu não posso
mudar o sentido, forçar a palavra. Bem, a palavra que me leva, não sou eu que levo a palavra. Bem, aí é que está o grande segredo do pregador. A arte de pregar, o material que está vindo aí, os irmãos vão ver. Evangelismo e missões. Melhor maneira de trabalhar com evangelismo e missões, Mateus 16, melhor maneira de trabalhar com evangelismo e missões é separar o que é evangelismo e o que é missões. Evangelismo é eu trabalhar aonde já tem igrejas, é evangelismo. Bem, se eu entregar folheto lá perto da minha igreja, eu fiz evangelismo. Se eu fui para uma roça que tem igreja, é evangelismo. Se eu fui ajudar alguém que tem lá igreja, é evangelismo. Bem, quando eu vou num lugar onde não tem igreja nenhuma, está sendo criada a primeira igreja, aí eu estou fazendo missões. Bem, são bairros, são vilas que não tem igreja nenhuma. Ah, mas tem 3 quarteirão para trás de uma igreja, está longe. Não tem igreja. Não pode ter igreja nenhuma. Aí é missões. Então, qual é a diferença entre evangelismo e missões? Bem, essa que é a ideia. Paulo vai escrever em Roma, para Roma, vai dizer assim: ó, estou me esforçando para anunciar o evangelho no testamento de vós, e não no canto de outro. Lá em Coríntios ele fala assim: ó, onde Cristo não foi nomeado, para a notificação fundamental da lei. Então eu tenho que saber separar evangelismo de missões. Por quê? Porque senão às vezes o gasto de missões é gasto no evangelismo, ou na festa, ou nas bandeirolas, ou no evento, e eu não faço nada de missões. Certo? Deixa-se em festa, pega a renda e envia para o missionário que está lá, uma cidade que ninguém está trabalhando. Essa é a ideia. Se for missões, agora, se for evangelismo, eu posso trabalhar perto da igreja. Mas então eu tenho que separar uma coisa da outra. Fora disso, é erro doutrinário. Então nós temos aqui chamado e ministério. Duas coisas que as pessoas não conseguem entender. Existe o chamado geral, todos os servos são chamados para adorar. Então não adianta falar, meu chamado é adorar. Não. Isso é o chamado de todos. O chamado de todos os servos, adorar. Agora tem um chamado específico. Esse chamado específico, todos têm que ser fiéis. Não é ministério. Ministério é aquilo que a Bíblia chama de ministério. Agora tem outro erro também. As pessoas falam que são só 5 ministérios. Quando você chega em Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 12, nós temos um monte de ministério lá. E é bem interessante. Então é importante saber o que é ministério e o que não é. Outra coisa, as pessoas tratam a palavra ministério como se o ministério fosse uma escadinha subindo. E é o contrário. A palavra ministério significa aquele que descia os degraus de um navio para puxar o remo e manter fazer força. Normalmente aqueles que ficavam lá embaixo, numa guerra naval, o navio batia contra o outro com uma peça de aço na frente, batia diretamente aqueles que estavam lá embaixo, os remadores. Os remadores eram os primeiros a morrer no navio. Os remadores eram os primeiros a sofrer, ficavam expostos. Tanto a um calor insuportável, que era um porão, tinha que manter o ritmo, o lugar era fechado, então o ar era fechado, tinha muita doença em cima disso aí. Eles tinham que ficar, eles sofriam uma temperatura muito alta, o termômetro subia porque era muito quente, ele tinha que manter o ritmo, e no caso de uma guerra naval, ele era o primeiro a sofrer o baque. Hoje o camarada fala assim: Deus me deu um ministério, você tem um baque para sofrer, né? Primeiro que é lá abaixo do livro, ninguém vai te ver. Vai fazer força. Vai ser exposto a altas temperaturas, aponta para provas pesadas. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Provas pesadas. Provas é pesada para quem tem ministério. Mais tiver, mais vai sofrer. Vai fazer força, vai fazer coisa nada, tem que manter o ritmo. Vai estar num lugar de muitas. Um lugar muito perigoso. Um lugar perigoso que é fácil de morrer. Quem tem ministério é fácil de morrer. O crente, o cristão que está lá no banco, membro, ele está na bênção. Ele não tem que tomar decisões. Quem tem ministério tem que falar: pode ou não pode, sim ou não, certo ou errado, pode fazer ou não pode fazer. O camarada coloca a alma dele toda hora refletindo. A alma dele está correndo risco de vida o tempo inteiro. E na hora do baque, o primeiro a sentir. Então é bem interessante isso aí. Eu fiz um lançamento de vídeo aula,
o Antigo Testamento todinho. É um DVD duro chamado A Doutrina de Missões. Material bem legal, se puder adquirir, material bem interessante. Preparei também o avivamento missionário. Muita gente fala em missões, mas nós precisamos de um avivamento para cumprir, fazer alguma coisa palpável no que tange a missões, também é habitual. Nós temos o tal do discipulado, que é uma coisa interessante. As pessoas hoje precisam entender que o discipulado é algo muito importante, porque Jesus fez 3 anos e meio de discipulado, pegou os camaradas, segue-me, usou a palavra coluto, segue-me. Quer dizer, a palavra que Jesus disse significa que eu estou comandando em guerra, vocês me atraem. Quer dizer, o que eu vou fazer, vocês vão fazer também. Então, discipular tem muito a ver com exemplo. Não pode ser qualquer pessoa que pode dar um discipular. Por quê? Porque o exemplo fala alto. O exemplo fala alto. O discipulado também tem muito a ver com o quê? O discipulado tem muito a ver com uma ferramenta de preparação do discípulo. Bem, a multidão era o que seguiu Jesus, mais ou menos. O discípulo, a palavra discípulo, machete, aquele que segue com detalhes. Então, eu só sou discípulo se eu conseguir seguir Jesus com detalhes. Então, fazer hoje o discipulado significa eu passar esses detalhes. Então, se eu sou um ensinador, a gente chama de feijão com arroz, mais ou menos, eu não tenho como preparar discípulo. Porque o discípulo é aquele que conhece com detalhes. Então, para me discipular alguém, eu tenho que conhecer com detalhes aquilo que eu estou ensinando. Sem detalhes, o discipulado é nulo, é vago. Bem, aí é que está o grande problema. Precisamos de melhorar sempre o discipulado. Eu gostei do tipo de missionário em Alagoas, ele ganhava aula no domingo, segunda-feira, discipulado na casa da aula. Tem gente que é engraçado, né? A aula só vai ter domingo, hein? Qual domingo que vem? Já tem uma semana para derrubar a pessoa. Né? Não fácil. Muito o missionário estava fazendo discipulado. Essa é a inicial. Fala uma coisa sistemática. Teologia sistemática. Está em ordem. Quando eu estudo, por exemplo, nós falamos hoje aqui sobre o fruto do Espírito. Então, quando eu pego aqueles itens que são fruto do Espírito, eu estou sistematizando o que é o fruto do Espírito. Então, é tudo aquilo que tem ordem. Então, vamos lá? A matéria simples, sistemática. Bem, na sistemática vem a martiologia, a martiologia. Eu peguei 10 listas de pecados. 10 listas. Eu não estou dizendo que fora essas listas não tem mais pecado, claro que tem, mas eu queria falar sobre 10 listas de pecado. Aí vamos lá? Salmo 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morar no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita afronta nenhuma com o seu próximo, cujos olhos o reto é desprezado, mas honra que teme o Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta dinheiro com usura, nem recebe suborno quando inocente. Quem faz isso nunca será abalado. A primeira lista que eu queria mencionar no Antigo Testamento. Bem, tem pessoas que falam, não, Deus só quer o coração. Bem, não acredito que é só o coração, porque o coração é um pedaço da alma, não é nem a alma inteira. Então nós temos espiritual e corpo. O coração é só um pedaço da alma. Mas vamos lá. Jesus explicando sobre o coração, porque ele criou Marcos 7, né? Porque ele criou o coração do homem sabe os maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução. Falei sobre dissolução hoje, que é essa guia, né? A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. A palavra loucura é aquele que não se prepara para o fim. Loucura não é o doido, não é o tem problema mental, não. É o que não se prepara para o fim. Todas as semanas nós temos ideia de quando abrir uma, mas uma lista. Olha que interessante. Paulo escreve para Roma uma lista aí, falando assim: ó, estamos cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mãe, nestos, infiéis, contados, sem atenção natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, romanos capítulo 1, malícia. Por quê? Porque os crentes de Roma, eles iam aceitar Jesus, mas não aceitar as palavras de Jesus. Escreve para Coríntios também.
1 Coríntios 6. Não sabeis que injusto não herdar o reino de Deus, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Essa palavra aqui no original, irmão. O original está aquele que pratica sexo, como se faz os efeminados. Aí entra sexo anal, sexo oral para dar inferno. Aqui não está o efeminado literal, não. Aquele que tem um jeito meio de efeminado. Ou uma mulher que tem jeito masculino. Ó, forte. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os amaldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha que legal, gente. Listas de pecados. São compêndios. Isso aqui no português, quando não vai no original dessas frases aqui, cada palavra vira 5, vira 10, aí que a coisa fica pesada mesmo, fica pesada. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne se manifestam são prostituição e impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais nos diz, como antes nos prevenir, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Temos palavras aqui que as pessoas não conhecem, por exemplo. A maioria das pessoas sabe o que é uma porfia, o que é uma lascívia, o que é emulação, o que é dissensão, glutonarias. Então são palavras que não são muito ditas, porém tem um significado forte, mas forte mesmo. A palavra porfia mesmo, a palavra que vai levar uma multidão, que é a competição. Vamos ver na época da competição, a pessoa não faz para agradar a Deus, faz para dizer que é melhor do que o outro, conseguiu romper, conseguiu se equivaler, mas não tem nada pela competição, o mundo de competição, emulações, a lascívia está ali de volta na lista, no final se comete as coisas, não é da lei de Deus, então já não é o costume. Por quê? Porque não é da lei de Deus. Então, lascívia é o ato de mostrar o corpo. A lascívia é uma gangrena. Ela começa com provocações físicas, provocações sensuais. Ela vai para dentro do casamento com práticas sexuais ilícitas, que entra sexo anal, sexo oral, e ela não fecha aí, leva a relacionamentos extraconjugais. Ela começa aqui e vai crescendo. Vai crescendo. É interessantíssimo. Essa lista aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo 3,11. Os últimos dias viram tempos trabalhosos, eu já mostrei no original detalhe, então não vou nem contemplar ela, já dei. Tito, Paulo escreve aqui, Tito 3,3, porque nós também éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo na malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então essa é uma lista aqui que Paulo escreveu para Tito. Essa lista aqui é grande. 2 Pedro de 2, de 1 até o 19. Nós temos aqui, falsos profetas que introduzirão heresias de perdição, e negarão até o Senhor que resgatou, trazendo repentina perdição, seguirão suas dissoluções. Veja, trazendo sobre si repentina perdição. Muitos são os que seguem as suas dissoluções. A palavra dissolução é libertinagem. Lá em 2 Pedro 2,1, de 1 até o 19, nós temos uma lista grande, cheia de recursos falando sobre a lista de pecado. Falsos profetas, falsos doutores, introduzirão encobertamente, outra tradução está sorrateiramente, heresias de perdição, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Muitos seguirão suas dissoluções. A primeira coisa que aparece aqui como regra é dissolução. Dissolução o quê? É a sabia. Muitos seguirão suas liberações, libertinagens. Já pensou que coisa pesada? Os quais vacilaram o caminho da verdade, por avareza, falando de vós negócio, com palavras fingidas. A verdade também não seria um bom negócio. Então, falando de vós negócio, com palavras fingidas. Principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências e imundícia, desprezam dominações, desprezar dominações. Tem gente que fala mal do governo como se fosse normal, fala mal de liderança como se fosse normal. Atrevidos, obstinados, não recebem blasfemar as autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não puseram contra eles juízos blasfemos. Eles com
são animais irracionais, não têm raciocínio. Seguem a natureza, naturais demais, seguem o natural. Feitos para serem presos de modo na semana que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo galardão da justiça, pois têm prazer nos deleites cotidianos, novas são eles e matas, deleitando seus enganos, banqueteando convosco. Esse banqueteando convosco é participando da ceia do Senhor. Participando da ceia do Senhor, fazendo tudo isso aqui. Você vê que o sinal é lá fora, está banqueteando convosco na ceia de amor. Ó, banheiros cotidianos. Tendo olhos cheios de adultério, ó, não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais têm deixado o caminho direito e seguido o caminho de Balaão. Esses são fontes sem água. Presta atenção que a fonte é sem água. Característica principal: não tem água, não consegue ter as respostas, não consegue resolver o problema com ensinamento fraco. Nuvens levadas pela força do vento. Segue aí o vento de doutrina, posso em outro lugar, levado pela força do vento, os quais escuridão nas trevas eternamente se reservam, falando coisas muito arrogantes e vaidades. Olha a palavra vaidade aqui. Engordam concupiscências da carne, e quando diz soluções, volta a palavra de solução. Você vê que na nossa tradução tem solução. O certo é sensualidades, liberalismos, libertinagem. Eles já botaram a palavra de solução, que quase ninguém sabe o que é solução. Estou mostrando para vocês, estou mostrando aqui que quem estuda o original nunca colocaria a palavra de solução. No mínimo tinha que ser, no mínimo, sensualidade, no mínimo, libertinagem. Aqueles que estavam afastando do caminho do erro, as pessoas já estavam saindo do caminho do erro e estavam de volta, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Faz caldeirão para valer. Aí Judas vai lançar outra lista, Judas de 9 a 14. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem. São animais irracionais e corrompem. Aí deles, o que entra no caminho de Caim, aí vem a mensagem de Caim: for levado pregando para Balaão, perece na contradição de Corá. Essa contradição de Corá é forte. São manchas em vossas festas de caridade. Manchas na festa de caridade. A festa de caridade é a festa de amor, a ceia do Senhor. Estão peleando convosco, apacentando a si mesmos, sem temor. Nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para a outra. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Quando fala 2 vezes mortas, é porque foi cortado do tronco e foi tirado pela raiz. 2 vezes mortas, a raiz, sem raiz e sem 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam elas mesmas suas abominações. O mar é engraçado. Tudo que tem podre dentro do mar, ele joga na praia. As ondas jogam as suas sujidades. Significa, as pessoas não conseguem ficar sem falar coisas ligadas às sujeiras. Olha que engraçado isso aqui. Aí tem gente que fala que Judas é o mesmo de Pedro. Não é. Você vê que tem muita coisa aqui em Judas que em Pedro não tem. É a mesma coisa do Deuteronômio, é a continuação com mais detalhes. Tem aqui, as quais está eternamente, estrelas errantes. Essas estrelas aqui, irmãos, apontam para lideranças. Apontam para lideranças. 7 estrelas do Apocalipse eram estrelas errantes, reservadas para a negrura das trevas. Desse profetizou também no alto do céu de Adão, ex-Senhor. Aí é a mensagem por isso. Bem, o Apocalipse nós temos uma última lista que eu queria mostrar para vocês. Apocalipse 21, 8, 22, 15. Quanto aos tímicos, aos incrédulos, abominados, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, apaixonados do lado que arrasta o fogo e enxofre, segunda morte. Ficaram de fora os cães que são maus obreiros. Filipenses 3, acautelados os cães e acautelados os maus obreiros. Feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer um que ama e comete mentira. Tem um DVD aí, uma grego arcaico, que tem essas listas, pelo menos as 4 principais listas. Esse material aqui é a igreja de somas e tipos. A igreja como coluna em da verdade, a igreja como águia, como pomba, a igreja como ouro provado no fogo, a igreja como
jardim fechado, a igreja como odre, a igreja como um vaso, a igreja como trigo, a igreja como menino dos olhos de Deus. Bem, aí nós temos uma imensidão de tipos, sombras e tipos da igreja. É um material bem legal. Antropologia, o homem dividido em três: espírito, alma e corpo. Lembra? Exemplo. Liderança da igreja. Os irmãos da missões aqui, vamos supor que vocês vão ficar tomando conta de uma igreja aí uns 2 anos. Se vocês só ensinarem, vocês estão trabalhando só com a alma, só com o psique, só com o psique. Só orar, só com o espírito. Só proibir, só com soma, só com tudo. Uma liderança que só proíbe, fanatismo. Só ensina, fanatismo. Só ora, fanatismo. Tem que ser ensino, porque aqui não, e eu estou orando para libertar. Tem que trabalhar com o espírito, alma e corpo. A história do problema familiar. A esposa foi embora, o marido foi embora, o que faz? Espírito, a gente vai orar. Alma, uma frase bonita para mexer com sentimentos e emoções, que tem a ver com o psique, sentimentos e emoções. O corpo, aí você tem que ver o que está faltando no sentido de vida a dois, ou tomando conta do que está faltando nesse contexto. Geografia bíblica, penúltima matéria nossa de hoje. Bem, quando nós falamos sobre Jesus pregando, bem, nós temos aqui Samaria no meio, Jerusalém aqui, Galiléia aqui em cima. Jesus veio da Galiléia, Nazaré aqui, ó. Veio aqui. Para ele chegar até Jerusalém, ele teve que passar por dentro de Samaria. Só que os samaritanos não quiseram deixar Jesus passar. Por quê? Porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. O aspecto de Jesus era como quem ia para Jerusalém. Então, pelo aspecto, ele já entendeu que não era legal. Não deixaram para Jesus passar em Samaria. Jesus deu a volta, passou aqui no Gadareno, libertou do Gadareno, vai passando por aqui, e ele vai passar por trás. E aí ele chega em Jericó. E aí nós temos o cego de Jericó, nós temos o Zaqueu, nós temos a decisão do pedido. Então, o mapa explica. Agora, aqui os samaritanos estão misturados. Mas que misturado? De onde saiu o samaritano? Quando o povo veio do cativeiro babilônico, tinha um pessoal que não conseguiu provar que era da genealogia. Não conseguiu provar que era da genética. Seu nome não podia provar que estava escrito no livro do registro. E aí eles viraram os braços. Perigo. Aqui, ó, Mar da Galileia. A Mara fala assim: eu fui no Mar da Galileia. Também é conhecido como Mar de Quinerite, ou Lago de Genezaré. Lago de Genezaré, ou Quinerite, ele não sabe que é o Mar da Galileia. É o mesmo lugar, com 3 nomes. O pregador prega lá falando que é o Mar da Galileia. O outro leu quando fez a pesquisa: não, rapaz, é o Mar de Quinerite. Aí ele acha que ele está falando errado, não é? O outro chama de Lago de Genezaré. É o mesmo lago, com 3 nomes. Então não está errado, não é nenhum. Quando teve o dia de Pentecostes, sabemos que estavam lá gente de Cirene, tinha gente de Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Capadócia, Média, Elamitas, Arábia, do Egito, Judéia, Mesopotâmia, Cirene, Roma. Tinha homens de tudo quanto é lugar lá no Pentecostes, e simplesmente eles recebem o batismo santo e voltam. Então o mundo antigo foi evangelizado, eles voltaram para as suas nações já com a mensagem de Pedro, a mensagem do Pentecostes. Então vocês estão vendo aí que quando alguém abre a boca e fala: a janela 10 por 40, tem país aqui que nunca ouviu bem, tem país que estão aqui, faz parte da janela 10 por 40, porque o mundo antigo teve a pregação do Evangelho. Agora, eles não quiseram ouvir uma deles, porque qual é a mensagem de Jesus? Se alguém não quiser ouvir, sacode o pó e não morre. Vou pregar até morrer, o camarada falou: se eu pregar mais de novo, eu vou matar.
eu vou pregar assim mesmo. Fanático. Jesus mandou sacudir o pó da poeira e embora, meu irmão. Diz que no dia do juízo vai ter mais rigor para aquela cidade que passou Sodoma e Gomorra. Quando eu estudo geografia, eu estou falando de clima, o inverno rigoroso. Existem animais que têm que vencer o inverno rigoroso. Se eles não vencerem o inverno rigoroso, automaticamente eles não conseguem sobressair. Então aí que está. A luta para vencer o inverno rigoroso. Tem hora que aparece o inverno na vida do crente, né? Tem que enfrentar os dias até chegar o verão, que o cantar chegou. E tem a tempestade no deserto. A está atravessando o deserto. Lá em Israel era muito comum ter muitos cegos. Por quê? Porque era normal, no meio da tempestade no deserto, entrar areia com muita pressão, o camarada fica cego. Ele ficava cego. Aí ele diz assim: ele não nasceu cego, ele ficou cego. Normalmente era por causa das tempestades de areia. Ficou cego. Tem gente que no meio do deserto tem a tempestade. Aí o camarada não consegue vencer a tempestade, fica cego. Daí para frente a vida deles não é mesmo. Por quê? Lá no deserto não tem a tempestade. Juntou duas provas: a tempestade e o deserto. Quando é uma prova sozinha, nós estamos, beleza. Quando vem duas provas, vem dose dupla. Tem hora que vem dose tripla. Tem hora que o negócio é pesado mais ainda. E aí, meu irmão, a gente tem que estar pronto com essas dobradinhas da vida espiritual. Vegetação, searas protegidas. Lá em Israel era tão difícil plantar, era tão difícil esperar a colher, que eles tinham que proteger a seara. Algumas searas eram muradas, algumas eles colocavam torres sobre as searas, sobre lavouras. Bem, no mínimo que colocava era uma espécie de uma cerca que cercava. O texto vai dizer: olha, quebrar suas cercas, até o javali te devora. Se uma cerca quebrada, um javali, em uma noite devora o trabalho de um ano inteiro. Tem gente que apronta e acha que vai sair mesmo. Não. O javali pode atrapalhar o trabalho do ano inteiro, vai ter que trabalhar um ano para começar a colheita de novo. Meu Deus, Quem lembra da história do joio e do trigo? A Bíblia diz que quando os homens dormiram, o inimigo se fez o joio. Quem eram os homens que não podiam dormir? Elas ficavam lá nas searas protegidas. Eles tinham que ficar sobre as torres da plantação. Quando esses homens que estavam na torre não podiam dormir, dormiram. Quem lembra quando o anjo chegou até os pastores, que eles estavam nas vigílias da noite protegendo o rebanho? Lá em Israel é o seguinte: juntava tudo no aprisco lá, mas aí tinha um problema. Um pastor tinha que ficar em vigília, ou dois pastores ficavam em vigília. Então, olha aqui, mostrando como é que era protegido o rebanho e como é que era protegido as searas. Árvores especiais. Existem algumas árvores que são tidas como árvores especiais em Israel. Árvores que têm uma mensagem escondida dentro delas. Quando você pega algumas árvores dentro da história de Israel, tem uma mensagem totalmente nova, escondida por detrás de uma simples árvore. Quando você pega lá Jeremias, o que eu vi? Veja uma vara de amendoeira. A amendoeira é uma árvore pequena e que dava fruto desde nova. Então Deus está falando para Jeremias: você está dizendo um pai de uma criança, mas você, está vendo a vara de amendoeira? Você vai ser como uma vara de amendoeira, você vai dar fruto desde novo. A palavra amêndoa significa velar e vigiar. E a amendoeira era a árvore que dava fruto. Todas as estações, até no inverno, dá fruto. Tem gente que até na prova dá fruto. E para piorar, ela dava fruto antes das outras. As outras demoravam um pouco, ela já estava dando fruto no início. Mas o ministério de Jeremias foi o que precedeu o ministério de muita gente. Através de Jeremias, ele levantou um remanescente. Né? É bem interessante isso aí, é importante. Hidrografia. Faz-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, como as correntes, né? O Salmo 106 começa assim: quando o Senhor nos trouxe o cativeiro, estavam como que sonham, fizeram festa fora do cativeiro. Nossa boca se encheu de alegria, riso, as ações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí de repente o salmista falou: Senhor, faça-nos regressar outra vez do cativeiro, com quem diz: Senhor, fisicamente nós estamos aqui, mas o Senhor nos livra do cativeiro, Senhor, nos livra do cativeiro de novo. Ele está dizendo:
Fisicamente nós estamos aqui, mas nossa alma, nosso espírito, faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor, nós saímos da Babilônia, mas a Babilônia não saiu de nós. Faz-nos outra vez regressar do cativeiro. Tira a Babilônia de nós, como as correntes de Negueb. Como as correntes de quê? Negueb. Você sabe que corrente é essa? Águas puras, águas cristalinas. Nós queremos ser puro, nós queremos ser inocente, nós queremos ser cristalino, nós queremos estar limpo. Isso aqui é muito legal. Relevo. Acompanhe com suave eco um homem vinhão. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a hora das suas vestes. Como o orvalho de Hermon no monte, que desce sobre os montes. É um orvalho que descia as águas. Porque ali o Senhor ordena a bênção do monte? Não, como o monte, mas da união. Ali é onde? A união. O que o diabo luta para ter pequenas intrigas no meio? Porque se tiver união, Deus faz o quê? Deus ordena a bênção e a vida para céu. Então, relevo. Escola escondida no relevo. Escola bíblica. O maior problema hoje é na ensino. Por quê? Porque os ensinadores são fracos. Jesus ele deu um método de ensino chamado docência do mestre. Esse método de ensino, vamos estudar aqui, é um material como Jesus fazia para ensinar. Jamais alguém falou como este homem. Jesus ensinava multidão em parábolas, em casa explicava os seus discípulos detalhes. Então ele ensinava com didática, gradativamente. Ele começava a parábola, em casa respondia, depois ele acrescentava mais ensinamento. Isso aqui é interessante. Então ele tinha dinâmica, didática, crescimento. Como que Jesus ensinava? Ele ensinava como tendo autoridade. Vinde após mim. Isso foi feito por exemplos. O que eu faço agora não entende, depois vocês vão entender. Então Jesus usava a vida dele também como exemplo. Então a docência, método de ensino de Jesus. Por que nós temos hoje uma falência na área do ensino? Porque as pessoas hoje não estão prontas. Docência está preparado, tem qualificação para ensinar o método de ensino de Jesus. Recursos dos segredos escondidos na Bíblia. Existem segredos escondidos. E esses segredos chamam atenção. Esses segredos têm recursos. Só que esses segredos são escondidos. Aonde? Na Bíblia. Se você achar esses segredos, a camarada já ia embora, ele fica. Você está falando um segredo, o camarada tem que trabalhar. Ele chega atrasado no trabalho, mas ele fica. Porque é um segredo. Eu quero ver você daqui. Vou não. Ele quer ouvir o segredo. Aí tem um pessoal que chega lá todo dia com o segredo, o pessoal vai dormir, vai guardar a cantina mesmo. O culto continua na cantina, né? Por quê? Porque eu já sei, já ouvi. Então tem que ter o quê? Recursos escondidos, tem que ter segredos. Se não tiver, mas tem uma palestra que eu estou dando, recursos segredos escondidos na Bíblia, palestra forte. Bem, Jesus, quando a Bíblia diz Jesus ensinava, o original está lá, ensinava com exegese. Paulo ensinava com exegese, Pedro ensinava com exegese. Aí você vai encontrar, as pessoas não querem ensinar como fazer o exegese. Então eu fiz esse material aqui, um DVD de livro, como fazer um exegese. Quais são os recursos que eu tenho que ter para fazer um exegese? Então, uma espécie de quebra-cabeça. A exegese é o recurso maior, para entender qual é a verdade do texto. Um fala é isso, o outro diz é aquilo, o outro não é assim, o outro é assado. Você fica em 4 respostas. Quem está certo? Você faz a exegese. Você descobre se o de cá está certo ou de lá, ou se nenhum dos 4 está certo. Ou se algum está certo no pedaço, ou está certo no outro. Bem, a exegese é para você ter a verdade do texto. É a maior ciência da Bíblia Sagrada. Então nós temos aí as 10 matérias do segundo ano, bacharel em teologia, que é complemento do pessoal do curso de missões cristãs. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Pega uma palavra em hebraico, a gente vai encontrar, por exemplo, significado simples. Tem hora que o significado simples resolve. Significado simples. Abrão, pai das alturas. Abraão, pai da multidão. Já resolve. Quem está nas alturas são aquelas pessoas que criam para si um mundo virtual, um mundo que não existe. Né? Não são pessoas maduras. Abraão, pai da multidão, é firme. No caso aqui, nós temos aqui
as 3 filhas de Jó, Ie, Mimar, Quexiar, Querem, Rapur. São as 3 filhas de Jó. Bem, Mimar é pomba, é um segredo escondido na Bíblia, uma pomba. Quexiar, uma arma para espada, isso é coisa para soltar, para não estar escondido. Querem, Rapur, recipiente pequeno é semelhante a um vaso, também na passagem. Rapidamente resolve o negócio. Então tem palavras no hebraico que o significado simples resolve. Graças a Deus que existe isso. Para essa turma que não estuda bem, é o que eles vão ter. Mas de repente aparece o significado avançado. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem, significado simples. Homem, Ish, homem, significado simples. Homem. Só que no significado avançado já aparece outra coisa, aparece homem macho, em contraste com a fêmea, não pode ser, né? Servo, campeão, que pressupõe que venceu. Venceu o quê? Vencedor do campeão, aquele que vence. Nós temos pelo menos 4 para vencer o pecado do mundo, as artimanhas do diabo e a própria carne. E um homem grande no sentido de, esse homem grande não é altura, valores morais. Rapaz, que legal. Então o segredo dessa palavra homem não está no significado simples. A palavra ish está no significado variante. Agora, existe uma variante aqui, existe, nós estamos em uma segunda camada. Quem só conhece a primeira camada não entendeu que o homem, para Deus falar, esse é homem, né? Aí nós estamos no histórico do hebraico. Nesse histórico do hebraico eu descobri que lá no livro de Juízes, cada juiz significa uma maneira de ver Jesus. Cada juiz tem um segredo. Quando chega num camarada lá que a gente nem ouviu falar, um dos juízes, chamado Tola, aqui está, Tola, Tola, que é o hebraico Tola. Lá no histórico nós temos o quê? Um segredo escondido, que não está no significado simples, que Tola significa bichinho. É uma coisa parecida com isso. O segredo está aqui no histórico. Por quê? Porque existiam vermes, e daquele verme saiu escarlate ou carmesim, que são palavras escritas na Bíblia que aplicam-se também a Jesus. A fêmea desse verme, ela fazia o quê? O nome era Cocos ilícitos, grudava dentro de uma madeira, e ali ela colocava os seus ovos. Ela morria agarrada na madeira para ter certeza que esses filhotes iam nascer. Então, lá no Antigo Testamento, Israel é chamado bichinho de Jacó. Jesus fala assim: eu não sou homem, eu sou verme entre os homens, contigo. No texto do Antigo Testamento, tanto no Salmo quanto no Isaías. Então Jesus se vale desse verme aí para dizer: eu morro na madeira, eu morro fincado na madeira, mas que os filhotes vão nascer, vão, os filhos vão aparecer, vão, os filhos vão ter força para prosseguir, vão. Então a mensagem escondida no histórico. Camarada que estudou lá no significado simples não entendeu. Então eu fui para 3 camadas, vou para a 4ª camada. Verdes. O que nós temos aqui? A cana. A cana. A palavra cana nós conhecemos. A cana é um rapazinho que escondeu lá a capa do Babilônia, lembra? A cunhazinha e tal. Fez o povo se levantar ali. A cana é famosa. A cana é famosa. O significado do nome dele simples está aqui, ó. Perturbador. Ou perturbar, perturbador, perturbado. 3 significados. Ele
tanto perturba os outros quanto ele é perturbado. Só que você pergunta na igreja, quem é diácono? Quem é Josué? Amém. Só que tem um segredo escondido aqui, chamado verdes, que nós temos 3 palavras no grego que significa a palavra cã. A primeira é mundano, segunda carnal, terceiro sensual. Camarada que lê a cã, ele nunca imagina que se eu for um crente mundano, eu sou a cã, nem se eu for carnal, eu sou a cã, e nem se eu for sensual, eu sou a cã. Ninguém imagina isso, gente, lendo. Só que tem um negócio, essas são as palavras assim, simples, porque as palavras de safiro significam mundano, que é controlado pelos desejos errados e domina a carne. Carne, frequentemente, a gente entende no sentido amplo. Sarquinos, pessoa que entrega a carne domina a sua vida. Lugar não pertence a ele direito. Significa principalmente o oposto ao Espírito Santo, quer dizer, o anti-espiritual. Ele não é só carnal, ele é anti-espiritual, ele se levanta contra todos que buscam o espiritual. Sarquinos significa carnal, feito da carne, como sendo matéria, pelo qual é composta. Psíquicos denota por enquanto aquilo que pertence à vida animal, aquele que é controlado simplesmente pelos apetites e paixões da natureza sensual. Bem, são 3. Aí nós temos significado 5, variação verbal. Raquel é ovelha, significa viajar. Leia, significa na verdade o nome Leia significa vaca brava. Só que o que eu quero pregar aqui vem de lá, que é o verbo, que seria outra camada, o verbo, a raiz verbal. Estar cansado, estar impaciente, estar triste, estar ofendido, estar cansado, estar impaciente, estar cansado de algo, resultar exaustão.